Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existir, em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, ao falar de Deus, a 100 bilhões de estrelas vida dás. Planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também. Posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Deus de promessas, és fiel. Não abres a boca em vãos. E quando tu falas, a vida e a ciência, o som de tua voz seguirão. E aí fala de novo. E ao teu falar, a 100 bilhões de seres vida dás. Se formam ao fluir do teu soprar, se revelam tua glória, eu também. Vejo teu amor em todo o teu falar. Cada céu pintado, um quadro a se criar. Se a criação te segue, eu também. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. Se tudo existe para te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas te clamam, eu também. E se todo esse louvor, Senhor, ainda não for o suficiente, 100 bilhões de vezes mais eu vou cantar. Aí, continua, que eu parei aqui. O Deus que salva, em meio à dor, viestes para me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morrestes para a vida nos dar. E ao teu falar, bilhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida, eu revivi. Se da morte levantastes, eu também. Vejo teu amor em toda a criação, cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolhestes render tudo, eu também. Vejo 8 bilhões de formas de amar, cada filho que morrestes para salvar. Se por eles deste a vida, eu também. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um só para trás. Gente, não, fala se não é uma música de arrepiar. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa música, que eu não a conhecia, eu fiquei assim, ó, sabe quando você parece que consegue ir vendo tudo aquilo que a música tá falando? E aí eu tive uma consciência assim da grandeza de Deus, do esplendor de Deus, e eu fiquei assim em êxtase, eu fiquei assim encantada, maravilhada. Minha vontade foi de sair flutuando com essa música, de tão linda, de tão poética. E ela é uma versão em português, na verdade, porque parece que ela existe, a letra é em inglês mesmo. Mas é a coisa mais linda. Se alguém quiser escrever aí, é Eu Também, o nome da música. Eu Também. Marine Friesen. No Google, no YouTube acha facinho. Muito bonita, muito bonita. E aí, nesse clima dessa música que fala de Deus se revelando na criação, né? Que fala desse esplendor de Deus, dessa bênção de Deus, eu dou bom dia a vocês. e que Deus é maravilhoso, né? Ele toca profundamente as nossas vidas. Se os nossos olhos se abrem e contemplam toda a criação, a gente vê Deus em todos os detalhes. Muitas das vezes a gente não vê porque nossos olhos não se abriram para tudo que há em Deus. Gente, olha, eu vou já começar então, hoje vamos inverter. Vou começar o Salmos 19 para a gente continuar nesse clima maravilhoso aqui. E aí depois a gente já vai fazer o resumo, a leitura do resumo da live, que hoje foi rápida, né?
O Pablo enrolou a gente hoje naquela live. Ai, ai. E aí, chama aí a galera, ó, manda aviãozinho, manda coração e bora lá. Hoje eu vou fazer as duas em um, porque o salmo é relativamente pequeno e a live, então, menor ainda. Ai, ai, ô boca, cala-te boca. Bora lá. Gente, então hoje, ai que bênção de salmo, esse salmo 19, o nome dele é A Excelência da Criação e da Palavra de Deus. Olha, isso não tem tudo a ver com a música. E aí eu tava, ai Deus, não me deixa esquecer como que era mesmo aquela música. E eu fiquei pedindo, faltava 2 minutos para entrar na live quando veio a música na minha cabeça. Eu, ô glória, porque tem tudo a ver. Olha, o que o Salmo hoje fala, se não tem tudo a ver? É uma canção, gente, coisa mais linda também o Salmo de hoje. O Salmo de hoje é Ao Mestre de Canto, Salmos de Davi. Também é um Salmo de Davi. E o Salmo fala assim, ó. Eu vou ler hoje mais devagarzinho para a gente meditar, tá bom? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles quem? Do dia e da noite, não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a voz da noite e do dia, e as suas palavras, que não têm som, se espalham até os confins do mundo, assim como a voz de Deus. Olha que coisa mais linda. Então aqui fala que Deus se mostra em toda a criação, né? E que Deus está se mostrando do nascer do nascer do dia ao nascer da noite, e de forma silenciosa a voz de Deus está se revelando no nascer do dia e no nascer da noite, do início ao fim do mundo. A voz de Deus se revela. Aí, o que Deus fez? Ele pôs uma tenda para o sol. O qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, porque o sol sai, né, todos os dias, se regozija como um herói ao percorrer o seu caminho. Então, Deus criou ali o sol, guarda o sol num determinado momento. O sol vem novamente todo alegre, se regozijando pelo caminho. Deus fez isso. Deus fez esse alegrar do sol pelo caminho. E aí, principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai os seus percursos, né? O sol de um percurso ao outro, e nada refoge ao seu calor, o calor do sol. Que está mostrando aqui a manifestação da palavra de Deus, a manifestação da criação de Deus, Deus se revelando do início da manifestação do sol até o sol se pôr e a noite iniciar-se dessa forma, no falar da natureza. A voz de Deus se revela. A lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples de coração. O testemunho do Senhor, que dá sabedoria aos simples, que dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos, os preceitos do Senhor são bons, geram vida e alegram o coração. Que preceitos são esses? As leis, os mandamentos, os princípios. Eles são retos, são bons e geram vida. E se você os obedece, isso vai alegrar o seu coração. Porque o mandamento do Senhor é puro. E se você segue os mandamentos do Senhor, os seus olhos serão iluminados. Você, com os olhos iluminados, além de iluminar outras pessoas,
outros caminhos, você também terá mais visão para enxergar aquilo que muitas das vezes a gente não enxerga, porque a treva, ela está espalhada também por tantos lugares. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor, as determinações do Senhor, as designações do Senhor, elas são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro. A palavra do Senhor, ela é mais desejável do que o ouro para mim, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A palavra do Senhor, ela é muito desejável. Os preceitos, os mandamentos, os princípios do Senhor, eles são muito desejáveis, mais que o ouro, mais do que o doce mel. Além disso, por ele se admoesta o teu servo. Além disso, por meio da palavra, por meio dos mandamentos, admoesta os teus servos, que aprendem a guardar e vão receber recompensa por essa obediência, de guardar o mandamento e a palavra. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Você pode discernir quais são as suas faltas? Será que eu posso discernir quais são as minhas faltas, os meus pecados? Não, eu não posso. Eu não tenho discernimento de quais são, de quantos são, de como são, de quando acontecem. Então, como eu não posso, absorve-me. Deus absorve aqueles pecados que me são ocultos. Senhor, me perdoa, né? Me liberta desses pecados que me são ocultos. Também, Senhor, me liberte da soberba e guarda o teu servo, para que a soberba não o domine, para que esse servo não surte, não seja mais um surtado nesse mundo, para que eu não perca o juízo. Então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão, porque o Senhor me liberta. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que as minhas palavras sejam como perfume de vida e que geram bem. As minhas palavras sejam agradáveis, que o Senhor receba as minhas palavras, o Senhor que é a minha rocha e o meu redentor. Gente, esse foi o Salmo 19. Eu acredito que não tem muito nem o que falar, né? Ele em si é uma poesia, é um salmo assim muito bonito. Qual que é a ideia em si do salmo, né? Deixa eu pegar aqui os meus estudos. Como o próprio nome fala, a excelência da criação e da palavra de Deus. Então aqui no Salmo 19 mostra Deus se revelando pela criação, né? Por isso que a gente até iniciou com aquela música que fala também da criação. E Deus se revelando através da sua palavra. Ele é um salmo composto de uma forma assim muito bonita, né? Você vê que ele meio que mistura várias informações. Existe até uma explicação de alguns estudiosos de que ele seria 2 salmos em um, porque ele não tem assim bem uma completude, né? Uma ideia, uma sequência lógica. Ele acaba tendo assim uns flashes de várias ideias, né? Mas no final das contas, o que ele está querendo revelar é realmente essa importância da gente ter esse olhar voltado para o esclarecimento de que Deus se revela na criação e que Deus se revela na palavra, porque às vezes a gente fica assim, mas eu não escuto Deus, mas eu não sei como. Deus está se mostrando o tempo inteiro, só não vê quem não quer, só não ouve quem não quer. E aí aqui cabe a gente até fazer algumas observações. Além de Deus se manifestar por meio da palavra e da criação,
aqui mostra a observação do céu, né? Vocês perceberam que fala que Deus criou o firmamento, que Deus criou o céu, fala do dia, fala da noite e tem uma ênfase no sol. Por que que existe essa ênfase no sol? Porque, gente, naquela cultura, na época de Davi, a gente sempre tem que entender o contexto também, porque que o sol aqui ganhou esse estrelar todo, né? Ele é a estrela aqui do Salmo, embora é um sol, embora seja o sol uma estrela mesmo, né? O que acontece? Aqui, naquela geração, naquele povo, existia o paganismo. E para aquele povo o sol era muito importante, porque o sol ele era responsável pela colheita, o sol ele influenciava na plantação, ele influenciava até mesmo no clima, né? Para aquecer aquele povo, para iluminar, para caçar, porque a situação era bem mais complicada. E eles adoravam o sol, eles adoravam o sol. Então aqui, o que Davi faz? Ele tenta utilizar a linguagem daquele povo. Eu falei para vocês que na Bíblia tem muito isso. Para revelar a Deus, você usa a linguagem daquele povo. Você adapta, né, a linguagem daquele povo. Para que você possa falar de Deus e para que eles possam acreditar no seu Deus. Que é o Deus certo, mas que na cabeça deles não. Deus é o sol. Então, Davi aqui revela que Deus é o sol mesmo, dessa forma figurada, para que aquela cultura que era pagã acreditasse em Deus, no nosso Deus vivo. Deixa eu ver se eu não esqueci de alguma coisa aqui. E aí é super interessante, porque se você for analisar os salmos, as cores, a fala, a poesia, quem busca a Deus na criação, quem busca a Deus na sua palavra, essas pessoas elas tendem a ser mais criativas, né? Porque Deus ele revela pra gente todas essas maravilhas, toda essa poesia, toda essa cor, toda essa luz, toda essa grandeza. Então, se você entende essa revelação de Deus assim, você vai ser artista, você vai ser poeta, você vai produzir quadros, vai fazer arte, poesia, porque é lindo, é lindo. E aí mostra também que Davi, ele fica feliz, ele fica alegre ao observar todo o poder da criação. E ele observando todo esse poder da criação, todas essas maravilhas de Deus, ele se alegra. Então é uma forma, gente, até de se curar psicologicamente. Aqui fala que há uma experiência de sanidade psicológica. Você, quando passa a observar mais a natureza, as obras de Deus, o esplendor de Deus, você passa a se curar. Se você começa a olhar para tudo que existe, sabe? Falando nisso, teve uma época, não sei se eu já falei isso para vocês, que eu tava um pouco doente, e aí eu tava ficando assim tão desanimado, eu acho que eu tava ficando meio depressiva mesmo, é bem essa a real. E aí a minha prima foi e me passou umas meditações, e eu comecei a meditar e prestar mais atenção na natureza, comecei a ficar mais observadora, a me silenciar, a apreciar. Eu comecei a apreciar as coisas de Deus, a grandeza de Deus. Meus olhos foram se abrindo e se abrindo cada vez mais. E eu me curei. Porque às vezes o que tem te feito ficar amargurado é esse seu olhar fechado. Se você abre o seu olhar para as coisas de Deus, se você abre o seu olhar para a criação de Deus, se você volta a enxergar a criação de Deus, pelos seus olhos, essa luz vai entrar e vai iluminar todo o seu corpo. Como aqui mesmo diz, que vai ter luz nos seus olhos. Então, começa a iluminar todo o seu corpo. Olha, Tali disse, eu era muito criativa. Com o apanhar da vida, fui me aquietando. Até olhei alguns feitos e postagens minhas de anos atrás e me disse, nossa, como eu era criativa, inspirada. Onde está escondido tudo isso? Então, Tali, eu também tive isso, porque eu era também muito criativa. E aí eu comecei a ficar assim, tão pessimista, tão negativa, tão derrotada, tão reclamona. Quando seus olhos se abrem, tudo isso muda.
tudo isso muda. E a gente tem que permitir, sim, essa mudança acontecer nas nossas vidas. Esse fluir da grandeza de Deus, dessa criação, dessa poesia toda que existe. É muito bonito, né? Tá, então vamos aqui para as perguntas, senão a gente não vai dar tempo. Qual a importância de Deus se revelar de uma maneira tão bela no Salmo 19? A ideia aqui, gente, é justamente fazer com que a gente entenda que não existe esse distanciamento. Porque às vezes a gente olha para Deus e pensa assim, ai Deus, o Senhor podia tanto se revelar. Não, Ele se revela. Ele se revela o tempo todo, na criação dele. Ele não está longe, Ele está perto da gente o tempo inteiro. Nós somos criação dele, a natureza é criação dele. E a palavra dele também revela ele o tempo inteiro. Então é uma forma da gente constatar que Deus está aqui conosco o tempo inteiro. Não existe esse distanciamento, né? É possível conhecer Deus através de suas obras. Às vezes as pessoas falam, mas eu não conheço Deus. Caramba, como não? Tudo que você olha, que é natural, que Deus fez, é tão lindo, é tão detalhado, é tão perfeito. Como que você me fala que não conhece Deus? Ele se revela através da sua obra, né? Ele se revela nas estrelas, ele se revela no vento, ele se revela, igual a música que a gente viu, na natureza, ele se revela no sol, ele se revela no mar, ele se revela nas montanhas. Para analisar tudo isso de lindo que existe e que você esquece que existe. Às vezes é bom você pegar aí a internet, já que a gente usa tanto, e começar a olhar algumas imagens de lugares que você nunca foi. Coisas lindas que Deus criou e que seus olhos nunca viram. E talvez você não reconheça a grandiosidade de Deus porque você já se acostumou com o que você tem visto. Veja coisas novas. Ver imagens, eu às vezes gosto de ver Discovery, gosto de ver aquelas florestas, aqueles lugares bonitos, umas montanhas, para você recordar que Deus está no mundo e na beleza de tudo que há no mundo. Porque às vezes, pelo fato de você sempre ver o mesmo local, o mesmo jardim, o mesmo céu, você já não valoriza, né? Tá, a segunda pergunta, sol. Por que os antigos adoravam o sol? Isso eu já falei, né? Porque o sol era muito importante para eles, muita coisa dependia do sol, a colheita, e aí o sol era adorado. O sol era adorado. E Davi tinha consciência de que o sol era adorado. Por isso ele faz essa ambiência, que é o quê? Ele percebeu o que aquele pessoal ali considerava como Deus, para poder falar a língua deles, mas na verdade revelando o Deus vivo. Foi uma jogada de mestre, né? Ele fez uma adaptação. Então ele pega e revela que o sol realmente é muito importante e explica que ele é apenas um pequeno reflexo de Cristo. Ele também é uma obra do Criador. Então aquele povo adorava o sol, mas ele pega e explica, não, o sol realmente é esplêndido, ele realmente tem uma luz magnífica, ele é poderoso e tudo mais, mas isso é apenas um pequeno reflexo do Criador, que fez todas as demais coisas. Que lei é essa que o Salmo fala aqui no versículo 7, 11? Essa lei, a lei do Senhor é perfeita, e no 11 também, está fazendo referência ao mandamento, às palavras, aos princípios de Deus, né? Mas especificamente para a nossa realidade, seriam os mandamentos, seriam os princípios. Mas naquele contexto era o Pentateuco, eram 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então aí já era a existência das leis daquela época, né? Que para nós não são mais aplicadas, porque com a vinda de Cristo, essas leis foram abolidas. Nós já não vivemos debaixo da lei, nós vivemos agora debaixo da graça, né, de Deus. Da graça pela morte de Cristo. Só que isso é um assunto complexo, uma hora a gente
fala sobre isso, né, Ricardo? A gente até podia se unir para falar sobre isso. Tá, e a pergunta 4, pecado inconsciente. Deixa eu só pegar aqui pra... Ai, estou tão organizada, gente. Gente, tenham paciência aí, só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui, ó. Pecado inconsciente, está no versículo 12 e 13. Existe isso? Pecado inconsciente, ó. Ah, amiga, você não tem consciência do seu pecado? Olha, fala aqui, ó. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Aqui realmente fala de um pecado como se nós não soubéssemos dos nossos pecados. Mas é uma realidade objetiva, porque assim, independe do ser humano. O pecado em si, ele independe do ser humano, porque desde que Adão e Eva fez a gracinha lá de desobedecer a Deus, o pecado, ele existe, né? Nós temos esse pecado em nós, assim, já nasceu com esse pecado, né? Aqui a expressão é essa, no sentido da existência do pecado ser uma realidade objetiva. Não estou falando que como pessoa, eu, Lorena, subjetivamente, não tenho consciência dos meus pecados. Ah, eu não tenho consciência dos meus pecados. Ah, malandrinha você, né? Não, às vezes a gente não tem consciência de todos, porque alguns a gente acaba praticando sem nem perceber, sem nem se dar conta, né, do que fez. Mas a maioria, sim, a gente tem consciência e a gente até não pode usar isso como desculpa, né? Então, o ser humano, ele tem como uma realidade objetiva esse pecado, independe da sua vontade, não depende da sua intenção, porque esse pecado existe desde que o mundo é mundo, desde a desobediência de Adão e Eva. Só que o detalhe é que nós temos o hábito de autodefesa e ninguém quer se sujeitar à lei de Deus. Quantas pessoas, por exemplo, falam: ah, não, mas é porque eu não sabia, mas não vai adiantar. Você tem sim consciência das leis de Deus. Então existe o pecado que é objetivo, que não tem como a gente falar que não é pecador, porque a gente é pecador em razão desse pecado que existe já no mundo em si. E o pecado subjetivo é aquele que, na sua consciência, por ter conhecimento das leis, você obedece ou desobedece. Então não vem com essa história de que você não sabe e por isso você desobedeceu. A pessoa pode ter sim uma ampliação de consciência, você pode ter sim uma ampliação de saber o que é certo e o que é errado quando você passa a ter mais intimidade com Deus. A sua revelação no coração, ela vai ser impactante. Se você tem essa intimidade com Deus, a noção do que é certo e do que é errado, ela vai ser impactante no seu coração. Quanto mais intimidade você tem, mais a pessoa tem de poder te falar: oi, isso aí tá errado. E aí Deus te revela: isso aí tá errado, isso aí tá certo. Então, o pecado, ele não é inconsciente quando ele no viés subjetivo do que você propriamente faz. Agora, o que se revela como inconsciente é essa realidade objetiva, que muitas das pessoas às vezes não entendem, que na verdade esse pecado existe de uma forma macro, né? E a conclusão do nosso estudo bíblico de hoje: sem o toque divinal, ninguém é normal. Hoje falamos do Deus que se revela pela criação e por meio da sua palavra, revelação especial. Essa aqui é a conclusão do pastor Luiz Saião, tá, gente? E é interessante observar o contato com a revelação especial, principalmente com a palavra, como a palavra divina produz um impacto espiritual, moral e psicológico profundo aqui no salmista, que o leva a uma espécie de cura profunda no íntimo do seu ser. Existe no Salmo a demonstração de um equilíbrio, que o nosso bem-estar depende do nosso contato verdadeiro com Deus, que nos muda, que nos purifica, que ajeita a nossa estrutura, o nosso ser, no mais íntimo, com todas as nossas imperfeições e fragilidades. Então a lição é: sem o toque divinal, ninguém
é normal. Não se esqueça disso. Este foi o nosso estudo do Salmos 19. Amanhã nós temos estudo do Salmo